Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Natália e hoje eu tô aqui para mais uma aula do nosso Home Bio. E hoje o nosso tema é um tema muito legal. Hoje eu vou falar sobre o sistema imunológico. Então, como sempre, né, eu vou começar com aquelas perguntinhas. O que é o sistema imunológico? Como que ele é composto? E o mais importante, né, como ele funciona? Então, o que é, gente? O sistema imunológico é o sistema responsável por proteger o organismo, né, proteger o nosso corpo contra a invasão de agentes patógenos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários e etc. Ele é um sistema bastante complexo, porque vai envolver uma série de células e órgãos que vão trabalhar em conjunto para criar uma grande barreira de proteção, né? Ele é um sistema que garante o reconhecimento de células e substâncias que são estranhas para o nosso corpo e também a destruição ou neutralização dos invasores. Isso acontece porque tem uma resposta coordenada dos componentes e essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença, assim como a duração dessa doença, né? E o sistema imune, ele trabalha de duas formas, né? A gente tem a resposta imune de imunidade inata e a resposta imune de imunidade adaptativa. Mais pra frente eu vou explicar isso certinho pra vocês, tá? Mas o que é essa resposta imune, então? É o processo de defesa do corpo através do sistema imunológico. Então agora eu vou começar a falar pra vocês um pouquinho sobre as células, as principais células que compõem o sistema imune, né? Pra começar, eu vou falar dos leucócitos. Os leucócitos, eles são responsáveis pelas principais ações de defesa do corpo, né? Eles também são popularmente conhecidos como os glóbulos brancos e são produzidos na medula óssea. Depois de ser produzidos, eles são enviados para várias partes do corpo pelos vasos sanguíneos, tá? E quando a gente tem baixa produção dos leucócitos, a gente tem um probleminha chamado leucopenia. E a leucopenia, ela acaba deixando o organismo mais suscetíveis a infecções. A gente pode dividir os glóbulos brancos em dois grandes grupos, os granulócitos e os agranulócitos, tá? E qual que é a diferença, né? Quais são os leucócitos que fazem parte desses grupos? Os granulócitos, quando eles são submetidos a determinados corantes, eles vão apresentar grânulos que se coram de maneira específica. E quais são os leucócitos que são granulócitos? A gente tem os neutrófilos, que vão envolver as células doentes, fazendo fagocitose e destruindo essas células. Os eosinófilos, que têm a sua ação principalmente contra parasitas. E os basófilos, que estão relacionados com as alergias. E os agranulócitos, né, como o próprio nome diz, eles não apresentam esses grânulos corados, né, de maneira específica quando são submetidos a corantes. E aí, os agranulócitos, a gente tem dois tipos. A gente tem os monócitos, que também vão realizar fagocitose. Quando os monócitos estão na corrente sanguínea, eles são chamados de macrófagos, né? E aí, o que acontece? Eles são os responsáveis por iniciar essa resposta imunitária, tá? E a gente tem os linfócitos. Os linfócitos, a gente tem três tipos de linfócitos. A gente tem os linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócitos, que são células responsáveis pela produção de anticorpos, tá? E os linfócitos T, que vão se dividir em duas classes. A gente tem a CD8 e a CD4. Os linfócitos T, CD8, vão matar células infectadas. Já os linfócitos T, CD4, vão atuar ativando outras células, como o linfócito B, né? Que eu falei que é responsável pela produção de anticorpos. E a gente tem os chamados linfócitos NK, né? Os linfócitos Natural Killer, que como o próprio nome já diz, elas são matadoras naturais.
como que onde nessa célula age? Ela destrói células tumorais ou infectadas por vírus sem a expressão de qualquer tipo de antígeno. E ela é ativadora da resposta imune adquirida. Daqui um pouquinho mais para frente vai ficar mais claro essa função aí dos linfócitos NK. Mas ó a diferença aqui dos granulócitos e dos agranulócitos. A gente consegue ver aqui, né, na imagem, ó, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos coradinhos, né? Dá pra ver aí os pontinhos, né, os grânulos. E nos agranulócitos, né, quando corado, a gente não consegue ver esses grânulos específicos corados. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os anticorpos. Os anticorpos, eles também são chamados de imunoglobinas e são produzidos pelos plasmócitos, né? E o que ele né? São glicoproteínas aí que interagem especificamente com o antígeno que estimulou a sua síntese, né? O antígeno que estimulou a produção dele. E o que é o antígeno? O antígeno é toda substância estranha ao organismo que vai desencadear a produção dos anticorpos, né? Só que ao contrário do que todo mundo pensa, os anticorpos eles não são responsáveis pela morte de um organismo que causa doença. Porque a ligação com os antígenos vai desencadear diferentes processos. Aí tem 2 exemplos de processos aqui para falar para vocês. Um é a neutralização, que vai impedir que o antígeno seja capaz de destruir ou infectar uma célula. E o outro processo chamado opsonização, que vai promover o reconhecimento do antígeno pelos macrófagos ou neutrófilos que vão realizar a fagocitose, né? Que vão lá e vão destruir o organismo invasor. E também, gente, eles podem acionar todo o sistema, né, imune que vai levar à lise do agente patógeno, tá? E aí, ó, a imagem aqui para vocês verem os anticorpos. Os anticorpos, eles podem ser divididos em 2 regiões. A região variável e a região constante. Por que que é assim? Porque os anticorpos, eles agem de forma muito específica mesmo. Então, um anticorpo, por exemplo, para gripe, né, não é o mesmo anticorpo produzido para dengue. Então, a gente tem essa divisão de regiões porque a região constante, ela praticamente não vai mudar de um anticorpo para outro. O que vai mudar mesmo é a região variável, onde cada anticorpo tem a sua região variável específica, tá? E só uma outra coisa, os anticorpos geralmente têm esse formato de Y, onde a região variável tá ali nessa cabecinha do Y, né? E a região constante é como se fosse a parte do corpo do Y. Então agora, gente, eu vou falar para vocês dos órgãos linfóides, tá? Que são os órgãos que vão atuar no sistema imunológico. A gente tem a divisão desses órgãos em órgãos imunitários primários e órgãos imunitários secundários. Nos primários é onde a gente tem a produção dos linfócitos, né? Ou a linfopoese. Então a gente tem a medula óssea, né? Que é um tecido mole que preenche o interior dos ossos, né? E ele é o local de produção dos elementos figurados do sangue, né? As hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Também é onde vai ocorrer a diferenciação dos linfócitos B. Depois, a gente tem o timo, que é uma glândula localizada na cavidade torácica aqui, perto aqui da região do pescoço, tá? E é onde os linfócitos T são desenvolvidos. Então, os linfócitos T são lá produzidos na medula, e aí eles vão ainda imaturos para o timo, e lá eles são desenvolvidos completamente. A gente também tem, né, os órgãos imunitários secundários, que é onde vai se iniciar a resposta imune. Então, é onde tipo, chega o sinal e o corpo fica assim, opa, peraí que algo de errado não está certo. Então, a gente tem os linfonodos, que são pequenas estruturas formadas por tecido linfóide e que vão se encontrar no trajeto dos vasos linfáticos e estão espalhadas por todo o corpo. Então, todo o corpo a gente tem os linfonodos. E os linfonodos, eles vão realizar a filtragem da linfa,
E aí depois a gente tem o baço. O baço ele vai filtrar o sangue e vai expor o sangue, né, aos macrófagos e aos linfócitos, né? Que aí vai ter a destruição das partículas estranhas, micro-organismos invasores, mas não só isso. Também tem a destruição de hemácias e as demais células sanguíneas que já estejam mortas, né? E aí a gente tem as tonsilas, que são também formadas por tecido linfóide e ricas em glóbulos brancos, mas as tonsilas, diferentes dos linfonodos, não estão espalhadas pelo corpo todo. A gente tem 2 tonsilas só. A gente tem o apêndice, né? Porque todo mundo acha que o apêndice é só para inflamar e ter que tirar. Não, ele tem uma funçãozinha aí no corpo. Ele é um órgão linfático pequeno e ele tem uma grande concentração de glóbulos brancos nele. E, por último, a gente tem as placas de Peyer, né? Que é um acúmulo de tecido linfóide que está associado ao intestino. Então, ele está ali na região do intestino, tá? E, gente, essas células, né, de defesa, elas são produzidas ali, né, nos órgãos primários ou maturadas nos órgãos primários. E depois, elas são levadas pelo sangue e pela linfa até os órgãos linfóides secundários, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem uma proliferação intensa de linfócitos B e T, e essa proliferação aí é geralmente estimulada por antígenos, tá bom? Então, aqui, ó, tá vendo os órgãos linfóides? A gente tem as tonsilas, né? A palatina e a lingual, e a adenoide, que é aqui na região da faringe. Aí, os linfonodos ali, tá vendo? Que são ligados aos vasos linfáticos. A gente tem aí linfonodos espalhados pelo corpo inteiro. O baço, né? As placas de Peyers, que deu pra ver ali, que tá ali na região do intestino. O apêndice, que também tá ali junto com o intestino. E a medula óssea, que é onde a gente tem a produção. E o timo também, né? Que é onde a gente tem a maturação dos linfócitos T. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês a diferença dos tipos de imunidade, né? Dos tipos de resposta imune que a gente tem no nosso corpo. Primeiro, eu vou começar com a imunidade inata, que também é conhecida como imunidade natural. Ela é um complexo de defesa que o indivíduo possui desde o nascimento. Então, a gente já nasce com uma certa imunidade, né? Porque senão a gente ia sair do corpo e ia ficar doente na mesma hora, né? Ela é considerada a primeira linha de defesa do nosso corpo e ela é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, mas também é representada pelas células de defesa, né? Porque o nosso corpo não produz só células de defesa quando a gente tem aí a invasão de algum agente patógeno. E os principais mecanismos que ela usa para defender o corpo é a fagocitose, a liberação de mediadores inflamatórios e a ativação de proteínas. E devido à eficiência, né, dessa imunidade, a gente não tem infecção o tempo todo, porque senão a gente viveria doente o tempo todo. Mas caso a imunidade inata não seja suficiente ou acabe não funcionando, a imunidade adquirida entra em ação, tá? Eu já vou explicar para vocês a imunidade adquirida. Aí aqui, gente, a gente tem as barreiras da imunidade inata. Então, começando pela pele. A pele é a principal barreira do nosso corpo contra os agentes patógenos. Depois, a gente tem os cílios, que vão ajudar a proteger os olhos e impedir a entrada de partículas, né? A lágrima, ela serve para limpar e lubrificar os olhos e protege o globo ocular de infecções. O muco, ele é um fluido produzido pelo organismo que impede a entrada de micro-organismos no corpo. Então, por exemplo, o muco que a gente tem no sistema respiratório, que é o exemplo assim, mais comum, né? Aí a gente tem as plaquetas que vão coagular o sangue quando a gente tem, por exemplo, um ferimento, né? Elas produzem uma rede de fios que vão reter o sangue. A saliva, ela possui uma substância que, além de manter a lubrificação da boca, também vai auxiliar a proteger contra vírus que possam invadir tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestivo.
A gente tem também o suco gástrico, né, que é um líquido encontrado no intestino, e por ele ser muito ácido, ele impede a proliferação de micro-organismos no estômago. E a gente tem também o suor, que vão possuir aí ácidos graxos que vão auxiliar a pele a impedir a entrada de fungos. Agora eu vou falar para vocês da imunidade adquirida. Ela também é conhecida como imunidade adaptativa, né? Então, imunidade adquirida, né? Isso já fica claro que é um negócio que a gente vai adquirir, né? E não um negócio que a gente nasce com. E ela é adquirida ao longo da vida. Ela é considerada a segunda linha de defesa do nosso corpo. E essa imunidade, ao contrário da imunidade inata, a gente precisa ter o contato com o antígeno, né? E aí, o que acontece? Os anticorpos e as vacinas, elas vão produzir um negócio que a gente chama de memória imunológica, que já eu explico melhor para vocês, tá? E a imunidade, ela depende da ativação dos linfócitos, tá? Então, o antígeno, né? Ela tem contato com o antígeno e aí os linfócitos vão entrar em ação. E ela vai agir diante de um problema específico, né? Ela não é assim, eu tô com gripe, mas eu tenho imunidade adquirida para dengue e vai funcionar. Não, porque como eu falei, os anticorpos, eles agem de maneira muito específica. Então, a memória imunológica é muito específica também. E aí, gente, essa imunidade adquirida, ela vai desencadear uma série de eventos que vão levar à ativação de células específicas e à síntese de anticorpos, né? Aí, lembrando, né, que os anticorpos, eles podem agir de diferentes maneiras. A gente tem dois tipos de imunidade adquirida: a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, então, vai depender do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B, que os anticorpos, então, vão dominar esse tipo de imunidade, e eliminando aí os antígenos, né, os agentes patógenos. E a imunidade celular, ela é mediada por células do linfócito T, né? Então, quando um agente infeccioso acaba sobrevivendo no nosso organismo e se propagando, e os anticorpos, eles não conseguem ter acesso a esse agente, as células T vão destruir esse agente, tá bom? Então, é basicamente essas duas diferenças entre imunidade humoral e imunidade celular. Por fim, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a memória imunológica, né? Ela é responsável pela defesa do organismo a longo prazo, né? Criada a partir da memória adquirida, que vão criar células de memória, né? E as células de memória, elas podem sobreviver aí por vários anos e faz com que a resposta imune seja mais rápida e mais eficiente. E então, como é que funciona, né? A gente tem a exposição a um agente infeccioso, e aí esse agente vai desencadear uma resposta do sistema imune, e quando o sistema imune responde, né, quando ele cria os anticorpos, a gente tem a formação das células de memória, que vão guardar a informação para da próxima vez que a gente ter contato com esse agente, ou a gente nem desenvolver a doença, ou se desenvolver, além de normalmente os sintomas serem mais brandos, o tempo de recuperação costuma ser mais rápido. E esse é o motivo das vacinas serem tão eficientes. Por quê? Porque vamos pegar a forma mais comum, né, de vacina, que é feita com o vírus inativado. Então, a gente toma vacina e o vírus inativado, ele não tem poder para que a gente desenvolva a doença. Mas ele faz com que o nosso corpo perceba, né, que tem alguma coisa estranha ali dentro da gente e desencadear a resposta imune. Então, o nosso corpo, ele fica ali cheio, né, de anticorpos, cheio de células de memória, que vão saber que da próxima vez que a gente tiver contato com esse vírus, opa, isso aqui eu conheço, peraí que eu vou lá destruir rapidinho, tá? Então, gente, eu queria muito agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só mandar aqui nos comentários, tá? Um beijinho e tchau, tchau!